Muito bom dia a todos, está começando mais um Bom Dia Mercado, dia 30 de novembro, segunda-feira, quase terminando o mês de novembro. Vou falar um pouco sobre os jogos de hoje. Estou gravando novamente aqui do meu cenário bem antigo, para quem lembra do meu canal. Vou comentar um pouco sobre o que eu pretendo trabalhar no dia de hoje. Tá? Meu final de semana não foi um final de semana muito ativo. Para quem estava no Telegram viu que eu trabalhei poucos jogos, porque teve vários eventos aqui na minha família, tive muita coisa para fazer. A obra está em andamento ainda, estou fazendo umas reformas lá no sítio, então tem muita coisa para resolver e esse final de semana eu tirei para resolver outras coisas pessoais, então eu consegui fazer no máximo ali uns 3 jogos por completo, que foi o jogo da Lazio, o jogo do Milan e o jogo do Hoffenheim. Provavelmente foram os jogos que eu mais consegui me focar nesse final de semana. Eu não sei vocês, depois se vocês quiserem comentar aí embaixo para a gente conversar, mas eu senti uma sequência de jogos das equipes europeias, principalmente as equipes que estão participando das competições europeias, Europa League e Champions. Eu senti um certo cansaço, senti um certo, não vou dizer desprezo, mas uma certa falta de interesse em alguns times, né? E eu cito a Lazio como exemplo principal porque a Lazio tomou um vareio da Udinese, um jogo onde eu consegui ganhar dinheiro, onde eu consegui trabalhar bem o mercado de gols, mas um jogo onde a gente tinha uma expectativa muito grande para a equipe da Lazio e a gente acabou não tendo a confirmação, porque simplesmente a Lazio não jogou o que podia, não jogou o que jogou, por exemplo, contra o Zenit no meio da semana, né? Não jogou o que jogou contra o Dortmund há 2 semanas atrás. Então é nítido que a Lazio provavelmente deve estar, né, focada em passar para as oitavas. Faz muito tempo que a Lazio não, na minha opinião, acho que não consigo me recordar, mas deve fazer muito tempo que a Lazio não vai a um mata-mata de Champions. A gente sabe que financeiramente isso é muito bom. Então eu senti um certo desinteresse, né? O Luiz Alberto foi substituído cedo, o Immobile não produziu o que poderia. Enfim, é engraçado porque aqui no Brasil a gente tem esse costume, né? Por mais que a gente não goste de jogar final de semana e semana, né? Tanto para a Liberta quanto para o Brasileirão. E lá eles geralmente têm essa dificuldade, né? Estão tendo essa dificuldade por conta do Covid. Champions semana passada, já vai rolar Champions essa semana de novo. Enfim, só um comentário mesmo, beleza? Antes da gente começar, pedir para você deixar o like aí no vídeo, se inscrever no canal se você não é inscrito. Tem muita gente que assiste aqui e não é inscrito. Esse aqui não é um vídeo de palpite, eu simplesmente vou comentar com vocês o meu calendário para trabalhar nesse dia, o que eu pretendo fazer com essas cotações ou não. Isso não quer dizer que eu vou fazer nenhuma entrada pré-live, beleza? Aqui embaixo eu vou deixar os links do meu curso gratuito, se você está chegando agora, se você é de outra área, está chegando agora e quer aprender mais sobre trade esportivo, do iniciante até o avançado. Vou deixar também o link do leitura para você melhorar a sua leitura de jogo e futuramente também trabalhar comigo no Discord. E vou deixar o meu canal do Telegram. Aqui embaixo desse vídeo, especificamente hoje, na segunda-feira, eu vou deixar um link para você ganhar uma cotação de 18 para o Flamengo ganhar do Racing amanhã. Né? Por que eu vou deixar só hoje? Porque se você utilizar, por exemplo, o depósito bancário para depositar, esse bônus são para novos usuários, o dinheiro provavelmente não vai cair a tempo, você não vai conseguir pegar essa cotação. Então, seria irresponsabilidade minha deixar esse link aqui, tá? Então fica de olho que eu vou deixar o link aqui embaixo. Se você tiver a fim de abrir uma conta na Betfair e já quiser aproveitar para trabalhar um Flamengo contra o Racing com uma odd de 18 para o Flamengo, é só usar o link aqui de baixo. Beleza? Então vamos falar um pouco do dia de hoje de forma bem rápida e sucinta. Vamos tentar. Estou aqui na tela com um campeonato inglês que não é um campeonato que eu sou muito ativo, mas que de vez em quando eu consigo fazer alguma coisa. Nós temos o Leicester, que é o quarto colocado, um bom time do Leicester. Vai jogar contra o Fulham, que está em 19º. Eu vejo uma possibilidade muito grande de se trabalhar nesse back Leicester aqui. Eu vou até dar uma olhada na cotação. A gente deve ter um Leicester aqui próximo de 1,60. É isso mesmo, 1,56 o Leicester. Não tem muito do que fugir aqui, a não ser que seja um jogo muito atípico. Se o Leicester jogar do jeito que vem jogando, um Fulham que está lá embaixo na tabela, seria interessante buscar ao vivo leitura de jogo e método, se você tem método para trabalhar num back Leicester, tá bom? Isso aqui é muito vago, eu sei, mas como eu não sou muito conhecedor da Premier League, de todos os times, mas tenho acompanhado o Leicester, é a minha opinião, tá? West Ham e Aston Villa, esses dois aqui eu já tenho desconhecimento total,
Eu não sei como é que estão as duas equipes. Eu sei que o Aston Villa estava muito acima da média, ele começou a cair agora, né? Nos últimos jogos, dos últimos 5 jogos ele perdeu 3 vezes, né? O West Ham está mantendo ali tá meio mediano o desempenho do West Ham. Então assim, é muito difícil para mim para fazer esse jogo aqui, né? Então eu prefiro fazer aqui, ó, o Leicester às 12h30 do que o West Ham às 17 horas. Beleza? Meu microfone deve estar quase acabando a bateria, mas eu acho que ele aguenta um pouquinho ainda. Bom, Real Betis e Eibar, não tenho feito campeonato espanhol e vou seguir assim provavelmente até o final dessa temporada, tá? Inclusive nem sabia que o Real Sociedad era líder da competição, só para vocês terem ideia. Série A, Torino e Sampdoria, equipes que disputam para não cair esse ano. Torino, Sampdoria. Esse dia de hoje vai ser equipes que não disputam para não cair, né? Torino, Sampdoria, Genoa e Parma. São equipes que, na minha opinião, vão brigar para não descer. Eu já vi em algumas temporadas passadas o Torino superior a Samp e também já vi a Samp superior ao Torino. São times que, na minha opinião, se equiparam bastante. O Torino tem uma força ofensiva muito boa, tem uma bola aérea muito boa. A Sampdoria tem uma defesa um pouco mais consistente que a do Torino. A parte ofensiva com o Quagliarella lá na frente, quando ele joga, na minha opinião, é muito boa também. A Samp já me proporcionou várias viradas ou até tomadas de viradas no campeonato italiano, tanto desse ano, do ano passado. É um time que às vezes acende, faz 2, 3 gols, daqui a pouco apaga, toma um empate, toma uma virada. É um time que eu gosto de trabalhar para possível alavancagem. Torino é a mesma coisa, né? Torino sempre toma um golzinho, Torino sempre marca alguma coisa de cabeça. É um time que eu gosto de trabalhar também. Para essas cotações aqui, totalmente parelhas, com Torino um pouco favorito por jogar em casa. Esse é jogo para, provavelmente, no meu método de trabalho, leia a pior equipe em campo, se eu tiver leitura para isso, tá? Genoa e Parma, mesma coisa que eu acabei de falar, né, em relação a cotações. Também seria um jogo para trabalhar um possível leia a pior equipe em campo. O Genoa, ele tem uma característica mais complicada, né? Eu vou até abrir esse mercado aqui para a gente também não ficar só olhando as cotações do SofaScore. O Genoa tem uma característica complicada. É um time que vai brigar de novo para não cair. Na temporada passada brigou diretamente com o Lecce acabou levando a pior. Porém, o Genoa ele consegue se fazer de morto lá atrás, na grande maioria das vezes, e quando o time está se sentindo com possibilidade de contra-atacar, eles dão um contra-ataque muito perigoso. Então, por exemplo, se eu estiver trabalhando Leia o Genoa na pior equipe em campo contra o Parma, eu tenho que tomar muito cuidado com as descidas do Genoa, porque eu posso pegar um gol ali, tomar um gol de rajada. Isso emocionalmente, para quem não está acostumado, é complicado. Tá? Então, o que eu aconselho para quem for trabalhar esse jogo no Match Odds, tanto o Beck quanto o Lei? Verifica se o Genoa está tendo espaço para contra-atacar e se quando ele contra-ataca é perigoso. Claro que às vezes não vai dar tempo de você ver isso, você já vai tomar o gol. Mas verifica. Né? Às vezes é melhor ficar de fora do que assumir o risco. Então eu vou marcar aqui os dois confrontos italianos. Tá? Em Portugal nós temos o Benfica jogando com o Marítimo. É sempre muito difícil quando os times grandes vão jogar na ilha contra o Marítimo. O Marítimo em casa é um adversário chato pra caramba. Quem é português sabe e muitas pessoas de Portugal já me ensinaram isso. Quando os grandes vão jogar na ilha é uma coisa difícil. Tanto é que na última vez que o Benfica esteve na ilha, se eu não me engano, foi uma derrota com o Nanu, que foi contratado pelo Porto. Agora eu ainda não vi ele jogar, não sei se ele foi contratado só para ficar no banco, jogando muito, né? Então, não vou dizer que esse time aqui, que esse jogo aqui na temporada passada tirou o título do Benfica, porque o Benfica já estava muito mal das pernas na temporada passada, mas jogar na ilha contra o Marítimo é muito, muito, muito difícil, independente da fase que o Marítimo tá? Então toma cuidado, não estou dizendo aqui que o Benfica não vai jogar, estou dizendo que pode ser uma partida muito difícil, mais difícil do que essas odds aqui aparentam, ok? Pode ser que o Marítimo tenha perdido alguns jogadores? Pode. É provável que o Benfica ainda cresça mais de produção e volte a disputar o título com o Sport? Com certeza. Mas atente-se ao fato do Benfica ir jogar na ilha contra o Marítimo. Beleza? O que mais? Campeonato turco não tenho feito. E aí a gente vai passar aqui para a segunda Liga da Alemanha rapidinho. Temos Bochum contra Fortuna Düsseldorf. Eu acho que eu tenho aberto aqui esse mercado. Aqui. 2,36, 2,34, é normal ter essas cotações na Bundesliga. O Fortuna acabou de vir da primeira divisão. O Bochum está fazendo algumas boas temporadas nos últimos anos. Tem um ataque que eu gosto muito, produz muito pelos lados do campo, produz muito
pela linha de fundo para cruzar para dentro da área. É um time bom também de bola parada. Vai jogar contra um Fortuna aqui. Na minha opinião, é um time cascudo, se não mudou tanto o elenco assim, mas ainda não se encontrou tanto na competição, está sendo um time bem mediano. O Bochum, nos últimos jogos, acabou perdendo ali 2 em 5. Era um time que vinha numa ascensão muito grande, é um time que empata muito pouco, tá? Então, eu vejo o jogo para possibilidade de trabalhar gols, né? Não tem onde eu fugir aqui na Bundes. E geralmente quando eu trabalho gols também eu posso trabalhar possíveis alavancagens no match odds, tá? E aí vamos falar um pouquinho desse Campeonato Brasileiro. Nós temos Grêmio e Goiás. O Goiás que nos últimos jogos até conseguiu vencer e somar alguns pontos, mas o Goiás está a 9 pontos de sair da zona de rebaixamento. São 8 para o Vasco e mais um para conseguir, por exemplo, empatar com o Sport. Se bobear nem no saldo, no confronto direto, no saldo, ele passaria, então teria que ser 10 pontos no caso para sair. O Goiás está nadando de braçada para cair para a Série B. E o Grêmio vem melhorando demais. Os últimos 5 jogos do Grêmio no Brasileirão são 4 vitórias e 1 empate. O Grêmio vai provavelmente tentar passar o Inter na tabela. Eu acho que é um campeonato à parte primeiro para o Grêmio. Mas se eu já falei aqui, vocês sabem a minha opinião, que se o Grêmio quiser brigar, ele briga por todas as frentes, né? A gente tem essa coisa do Sul de querer brigar pelas Copas, mas eu acho que o Grêmio tem capacidade sim de brigar pelo Brasileiro se ele quiser. Tá? É lógico que à medida que a Libertadores vai afunilando, a gente tem que poupar alguns jogadores porque o calendário aqui é foda. E eu vejo com muito bons olhos esse trabalhar alguma coisa a favor do Grêmio, mas eu tenho muito preconceito com odds do Campeonato Brasileiro abaixo de 1,40 e eu vou abrir aqui para vocês verem do que eu estou falando. Por mais que o Goiás esteja uma draga, eu acho que uma odd de 1,36 para o Grêmio é uma odd baixa para match odds, tá? Aí você vai ter alguns mercados paralelos, se você quiser trabalhar. A gente vai ter, por exemplo, um Goiás mais 1, que é o Grêmio menos 1, vai estar aqui num gap provavelmente ali a 2,12. A gente tem uma possibilidade de goleada do Grêmio, mas eu não sou muito a favor numa goleada do Grêmio, porque conhecendo o Grêmio do jeito que eu já vi pessoalmente o Grêmio, vou até ver quanto é que está essa goleada, a 7. O Grêmio é aquele time que às vezes vai fazer o resultado e vai recuar. Ele vai segurar um pouco o jogo. Ele só vai voltar a ter espaço e voltar a contra-atacar se o adversário ficar muito em cima dele. Então eu vejo uma possibilidade sim de uma vitória do Grêmio, mas é bem provável que eu não me exponha na match odds com uma odd tão baixa, tá? Vasco da Gama e Ceará, um confronto direto aqui contra o rebaixamento, os dois times com dois pontos de diferença só. Os últimos jogos do Vasco no Campeonato Brasileiro têm sido um pouco mais consistentes depois da chegada do Sapinto. O Vasco ficou um pouco mais parrudo na defesa, tem tomado um pouco menos de gols comparado com o que tinha tomado antes. Não tem conseguido tanta vitória, mas pelo menos não está perdendo tanto. Tá? Logicamente, sempre empatar não é bom, mas o Ceará fora de casa, eu vi alguns jogos do Ceará na sequência, né? Eu vi o jogo do Ceará contra o Galo com a menos, eu vi o jogo do Ceará com o São Paulo. Assim, eu sei que o Ceará tem a possibilidade de produzir ofensivamente, é um time muito bom ofensivo, mas o Ceará tem muitas falhas no toque de bola, na criação da jogada, inversão de bola, na defesa, no posicionamento. Então, assim, eu imagino que existe uma facilidade um pouco maior para o Vasco, na minha opinião, se o Vasco tiver com um ataque inspirado. Tá? O problema é que o mercado aqui está dando um jogo extremamente parelho, principalmente eu acho pelos últimos jogos e pela tabela. O Ceará é até um pouquinho ligeiramente mais favorito aqui que o Vasco. Se eu for colocar dos últimos jogos que eu vi, o Ceará ele me decepciona um pouco mais, principalmente no jogo contra o Galo, onde o Galo estava com um jogador a menos e o Ceará não conseguiu produzir, tá? Mas o Vasco também, como eu falei, não está vencendo os jogos, praticamente empatando. Então, cara, é um jogo totalmente para leitura, com cotações que eu gosto muito para trabalhar ali a pior equipe em campo. E é isso, ao meu ver, tá bom? E por último, jogo do dia, nós temos o Fluminense do Odair contra o Bragantino. O Fluminense que deu uma descida boa naquela cima da média que ele estava, né? Estava lá em cima, já deu uma caída. Nos últimos jogos, nos últimos 5, o Fluminense conseguiu perder 2 jogos. Estava numa sequência muito foda o Fluminense. E o Bragantino, que estava lá embaixo brigando para não cair, hoje já deu uma bela de uma respirada, já conseguiu 2 vitórias seguidas. Se eu não me engano, foi contra o Botafogo, contra o Bahia.
e é um time também que está subindo e está entrando um pouco na média. O Fluminense estava muito espaçado para cima, o Bragantino muito para baixo, os dois estão afunilando na média. E na minha opinião, o Fluminense ele deveria trocar de posição, pelo menos com o Grêmio. Eu acho que o Grêmio passa o Fluminense essa rodada, e aí sim eu acho que o Fluminense já está numa zona ok para o time e o jeito que o Fluminense joga. Tá? O Bragantino eu acho que ele ainda pode encostar ali no Bahia, no Corinthians, é um time que tem essa capacidade ofensiva. Tá? Também é um jogo para leitura de jogo. Eu tenho que tomar muito cuidado com o estilo do Bragantino, que é um estilo que pode ser de contra-ataque, mas também pode não ser. Contra o Botafogo, quando fez o resultado, o Bragantino se preparou e se posicionou para o contra-ataque e não contra-atacou. Então, é bom ficar de olho aqui, na minha opinião, jogo para leitura. Os dois jogos, tanto o Vasco quanto o Fluminense, a gente pode ter uma boa leitura de jogo aqui para Match Odds, mas é especificamente para o live, tá? Eu não faço conjectura, eu não faço palpite aqui neste programa. Beleza? Então, acho que eu não esqueci nada, tá? Série B eu não tenho feito. Esse aqui são os jogos que eu separei. Então, Leicester e Fulham, Torino, Sampdoria, Genoa e Parma, Marítimo, Benfica, Bochum e Fortuna Düsseldorf, Vasco da Gama, Ceará, Grêmio e Goiás, Fluminense e Bragantino. Não esquecendo que amanhã a gente já tem Libertadores e Champions League. Beleza, pessoal? Fico por aqui também para não espaçar muito. Vou botar esse fone para carregar. A gente se fala então amanhã na Champions e na Libertadores da América. E Sul-Americana também, provavelmente. Valeu, não esquece do like do vídeo antes de sair, dos links aqui embaixo e do bônus no jogo do Flamengo. Um grande abraço a todos, valeu a companhia, um bom trabalho.